Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Bom, continuamos sem futebol do Grêmio aí, mas vamos adiante aí que sempre tem assuntos aí pra gente discutir aí com relação ao nosso tricolor. Mas antes de nós entrarmos no assunto, te inscreve no canal aí, dá essa força pra nós aí. Tô em busca aí dos nossos primeiros 1.000 seguidores aí, 1.000 inscritos no canal. Quero deixar essa meta aberta aí para a gente chegar nesse número até o final da Copa do Mundo de Clubes aí, que seria 13 de julho, 15 de julho, vai. Se a gente chegar lá em 15 de julho com 1.000, ficarei muito grato aí, dar essa força para nós aí. E também ative as notificações, deixe teu like aí, que é bastante importante para o nosso conteúdo ser entregue a mais gremistas. No dia de hoje, o repórter Calhau Dornelles, aí, do Grupo Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, trouxe a informação aí de que o Grêmio liberou uma lista de dispensáveis, né? E nenhuma grande novidade aí nessa lista de dispensáveis, os nomes naturalmente vêm se repetindo aí. Claro que com algumas ausências, poucas ausências, obviamente, porque o Mano, quando chegou, tentou dar oportunidade para todos os jogadores, né? E alguns acabaram aproveitando essa oportunidade, assim como o Ronald, o próprio André Henrique, que na minha concepção, acho que poderia estar nessa lista de dispensáveis. Lá no começo do ano ele já estava, eu mesmo defendi, dizendo que ele merecia mais uma chance e tal, mas a meu ver não foi suficiente, vamos dizer assim. Mas a princípio está fora dessa lista que saiu hoje aí. Quais são os nomes que compõem essa lista, né? Então, Luan Cândido, esse já é certo que vai sair do Grêmio, né? Tem duas sondagens, né, que ainda não viraram propostas, obviamente porque a janela ainda não está aberta, né? Uma proposta da Turquia e outra da Arábia. Mas é certo que o Grêmio vai repassar o empréstimo, né? Obviamente já deve ter o consentimento do Bragantino para isso, e o próprio jogador tá de acordo, já estava de acordo até de ir para o Juventude, para você ter uma ideia. Outro é o João Lucas, que também o Grêmio fez uma baita de uma negociação aí no começo do ano e, pelo amor de Deus, né? Jogador desse aí, eu acho que até a gente aí, com 40 e tantos nas costas aí, acho que pega time, se esse cara é jogador profissional de futebol. Mas enfim, tem outros clubes aí interessados, né? Tem um que é da Arábia, um Al-Khelef da Arábia, e o outro é o Estrela Vermelha da Sérvia, né? O Grêmio vamos dizer, comprou o passe desse jogador, tem contrato por mais 3 anos, vai até final de 28, se não me falha a memória. Independentemente aí, até se a proposta for menor do que a gente pagou, acho que tem que mandar embora. O Gabriel Silva, que é um guri da base, subiu pro profissional, foi aproveitado algumas vezes, não deu certo, foi emprestado, voltou, foi emprestado para outro clube, voltou. Esse ano foi emprestado para um clube do interior de Santa Catarina. O clube caiu para a segunda divisão do Catarinense, nem terminou o contrato, o clube já devolveu. Enfim, não está sendo aproveitado no Grêmio, acho que vai ser emprestado ou até, sei lá, doado. Daqui a pouco termina o contrato dele aí, ele pode assinar com qualquer clube. Esse é o âncora do time aí, que é o Natan Pescador, já teve várias oportunidades na época do Roger, na época do Felipe, do Renato, agora na época do Quinteiros, na época Então hoje com o Mano, teve oportunidade com vários técnicos e não vai, né? O Grêmio já tentou emprestar, vender, arrumar clube, arruma um interessado, Cuiabá, enfim, outros clubes aí, ele não quer sair. Então esse cara aí, ele tá só esperando acabar o contrato e bem provavelmente deve se aposentar, acho que nem tá mais a fim de jogar bola. Falta meio ano só, né? Então acaba no final desse ano o contrato e parece-me que o salário dele também não é muito baixo, né? Isso também dificulta a transferência, às vezes, para um clube um pouco menor e tal. O cara não tem estrutura para pagar um salário, sei lá,
vamos dizer aí, R$500 mil, R$500 mil por mês, o cara não. Isso aí às vezes fazem um campeonato com esse valor, né? Então, infelizmente o Natan Pescador está sempre nas listas de dispensa, mas nunca aparece ninguém interessado e o Grêmio não consegue se livrar dele. Então, esse eu acredito que vai encerrar o contrato aí no Grêmio com mais um caminhão de dinheiro saindo dos cofres sem aproveitamento. Outros dois que a torcida já dispensou, só ainda estão no Grêmio porque nós não achamos para quem mandar, é o Pavon e o Gemerson, né? E infelizmente os dois já fizeram 7 jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, nós vamos ter que negociar eles para o mercado externo, aí, seja sul-americano, enfim, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, sei lá da onde. Vamos ter que mandar para algum desses mercados aí, porque no Brasil eles não poderiam atuar esse ano. E um sétimo nome que entra em pauta aí, que o Grêmio tem interesse e muito provavelmente se vier uma proposta que for interessante aí vai ser negociado, é o Cristaldo, né? O Cristaldo já desde o segundo semestre do ano passado eu já tenho percebido que ele baixou a frequência, ele já não está mais se dedicando tanto. Ele entra, faz um jogo bom, 2, 3 ruim, vai para a reserva, daí depois ele entra, né, desequilibra um pouco, daí no segundo jogo ele começa titular, já não rende de novo, volta para a reserva e fica nessa, né? Apesar de que nos últimos 2 jogos aí ele até demonstrou um pouco mais de vontade, enfim e tal, mas é perceptível que a vontade dele é não permanecer no Grêmio, né? Independentemente para onde que ele vá. E teve também algumas suposições aí de que Vélez faria proposta, enfim, mas se chegar realmente uma proposta de fundamento, aí o Grêmio considera negociar esse jogador aí. Uma outra questão de negociação é que veio também hoje uma notícia, se não me falha a memória, em primeira mão foi dado pelo Diogo Rossi. Se tiver errado, peço desculpas a quem deu o furo de reportagem, mas informações dão conta de que um clube italiano, Hellas Verona, tem interesse na contratação do Arezzo. O Grêmio gostaria de vender o Arezzo, mas pelo que dá a entender no noticiário do jornal italiano lá que deu essa informação, é de que o clube italiano tem interesse de contratar o Arezzo por empréstimo com opção de compra no final do contrato de empréstimo. Então o Grêmio avalia isso daí, teria que ver as cifras que estariam envolvidas nessa negociação, e daqui a pouco, se o Grêmio entender que é interessante, é bem possível que venda o Arezzo. E todo mundo fala sempre que o Grêmio está em busca de um atacante de área, um atacante forte, alto, para cabeceio, enfim, para jogar mais plantado. Eu acho que nós teríamos que dar um pouco mais de oportunidade, tanto então pro André Henrique quanto pro Jardiel, né, que estão subindo. O Jardiel está subindo da base aí. Eu entendo que esse jogador tem essas características que o Grêmio anuncia que quer contratar. E um outro assunto para finalizar o vídeo, para não ficar muito extenso, é que Mac e Riquelme a princípio estavam de férias, né? E o Grêmio acabou mudando o planejamento e acabou cedendo esses 2 jogadores do time profissional, né? Que eles estão em transição entre base e profissional, para atuarem aí no sub-20, né? Nesse período de férias aí dos jogadores e de treinamentos durante essa Copa do Mundo de Clubes aí, porque o Grêmio Sub-20 se encontra numa situação um pouco delicada aí no Campeonato Brasileiro, e agora inventaram a tal do rebaixamento para a base também. Então o Grêmio tá meio perigando lá na zona de rebaixamento, então a comissão técnica entende que eles seriam úteis para a equipe Sub-20 nesse momento aí. Então Riquelme e Mac voltam para o Sub-20 nesse período, jogam alguns jogos lá, e a hora que retornar os treinamentos, eles retornam a se juntar aí com a equipe principal também, para se preparar para o retorno depois do Mundial. Beleza, galera? Quero deixar um abraço a todos aí, te inscreve no canal, deixa teu like, ative as notificações e até o próximo vídeo.